Olá, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 1808. Ele foi gravado e está indo ao ar a partir desta sexta-feira, 27 de outubro de 2023. O tema hoje é algo... Raras vezes eu vi tanta gente tão angustiada, em tanto sofrimento, quanto nesse momento do genocídio do povo palestino promovido pelo Estado de Israel. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Convidei dois protagonistas essenciais aqui do canal Paz e Bem para abordar essa questão, não do ponto de vista político ou geopolítico, o que quer que seja, do ponto de vista da jornada de espiritualidade, né? O que está representando esta guerra e a visão de cada um deles. Quero conhecer a visão de cada um deles em relação, falei guerra, desculpa, em relação ao massacre do povo palestino pelo Estado israelense. Então, estão aqui com a gente nosso mestre da história, Pedro Lima Vasconcelos. Olá, Pedro. Bom dia, Mauro. Bom dia, Eduardo, que está chegando. Pronto, e nosso pároco, o reverendo Eduardo Henrique. Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Eduardo. Prazer em dividir a mesa com vocês. Alegria nossa. Então, eu queria ouvir uma reflexão inicial de vocês, e aí a gente conversa um pouco sobre exatamente isso, né? O Estatuto do Massacre, do Genocídio do povo palestino, à luz da jornada de espiritualidade pessoal de cada um de vocês e da jornada de espiritualidade nossa, aqui, comum, aqui no canal Paz e Bem. Quer começar, Pedro? Vamos lá. Não é uma tarefa fácil, né, Mauro, Eduardo, porque essa situação, ela nos toca muito de perto. Eu estou falando, toca a nós três aqui a começar, né? Porque nós três viemos deste mundo do cristianismo, né? Portanto, nós somos herdeiros de uma tradição que justamente joga lá neste cenário de massacre, de uma brutalidade genocida, né, um lugar absolutamente decisivo. E, por outro lado, o que também é importante ser chamado a atenção é que se trata de um aspecto da questão que muito pouco é levado em conta, né? Então, a gente tem descendentes de Abraão, ou Ibrahim, como se diz na tradição muçulmana, digladiando-se, né, em nome de um absolutismo, de uma pretensão absolutista de deter o monopólio, né, da efetiva, da verdadeira tradição, né? Porque muito disso está em jogo nesta situação que a gente experimenta agora. As pessoas se movem, as pessoas, estou dizendo de modo geral, elas não se movem por razões geopolíticas. As pessoas se movem a partir de seus desejos, daquilo que lhes fala ao coração, né? Daquilo que são suas motivações, daquilo que são suas expectativas, né? Então, como herdeiros, nós três aqui, né? Dessa tradição que se ancora lá na figura ancestral de Abraão, Ibrahim, é com muita dor, né, que a gente experimenta, né, isso que está acontecendo, e com um dado ainda mais, né, Mauro e Eduardo, a gente não só vê as bombas, como a gente viu, por exemplo, na agressão dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, mas a gente vê as pessoas, né? A comunicação nos permite ver, a despeito de todos os cortes e censuras, se a gente buscar, né, a gente vai ver Gaza. A gente vê Gaza. E a gente vê filhos e filhas de Abraão sendo mortas, sendo decepadas, sendo trucidadas por ordem de filhos de Abraão. Então, é uma brutalidade cometida pelo irmão mais velho, pelo irmão mais forte, pelo irmão que detém o poder bélico de maneira descomunal,
contra uma população, né, cercada há anos, num campo de concentração a céu aberto. Né? E eu ainda li um dia desses alguém dizendo, e o pessoal achava que isso podia ser mantido indefinidamente, que as pessoas não iam reagir. Enfim, é muito dolorido e muito desafiador para nós, no canal Paz e Bem, né, que nos colocamos nessa situação, nessa postura de avaliar a situação, as situações do mundo, da vida, da existência, para além da geopolítica. Quando a gente coloca aí o ingrediente teopolítica, né, facetas do problema se evidenciam, né, de maneira gritante e desafiadora. Então, isso para começar, meus caros. Legal. Reverendo Eduardo Henrique, por favor. Pois é, né? Acompanhando essa linha de pensamento, e aí nós, povo do livro, né, compartilhamos essa tradição comum, abraâmica, é um motivo de perplexidade, sofrimento, angústia e impotência. Eu tenho percebido isso, né, no convívio com o pessoal aqui da igreja, né? De um lado, no domingo, logo em seguida aos acontecimentos, tentando entender aquilo, né? E até do tipo, não, mas eles agrediram primeiro, o pessoal agrediu, o Hamas agrediu. E aí, ao longo da semana, né, as questões foram vindo e eu percebo que é uma mudança de perspectiva. É uma pequena comunidade, não serve nem como exemplo para a gente expandir isso para uma... Mas a percepção de que há um genocídio em curso, sabe? Israel perdeu completamente a razão, se é que a tinha, entendem? Porque, de repente, o que estamos vendo é o gueto, né, ali de Gaza. Né? É o gueto colocado dentro de um espaço e armas sendo experimentadas. Não é? E aí as imagens que nós temos são de crianças mortas. Né? Nos causou, particularmente na minha tradição episcopal anglicana, o fato de que o hospital era um hospital batista que estava sob a administração da Igreja da Inglaterra, sabendo que a Igreja anglicana ela é uma comunidade de igrejas, está muito mais próxima dentro de uma eclesiologia ortodoxa do que propriamente uma eclesiologia romana, né? Não existe uma centralidade na figura de um pontífice, de alguém de uma cúria que cuide da igreja, né? São igrejas nacionais. E a Igreja da Inglaterra, que administra o representante, né, lá falando um vídeo que, né, olha, vocês saiam daí que a gente vai atirar no hospital. Ele disse, não, aqui é um lugar de acolhimento, a gente não sai. Depois do acontecimento, a fala é de que muitos países, inclusive palestinos, ligaram para ele, preocupado com a situação. Mas nenhuma palavra do Estado de Israel. Há dentro disso uma confusão proposital entre Israel histórica, Israel agora com Estado, entre judeus e hebreus. Existe uma confusão proposital no sentido de construir um discurso pró-Israel, né? E a gente sabe que não funciona. Sabendo também que as igrejas pentecostais, e particularmente neopentecostais, são dispensacionalistas, né? E fundamentados no livro de Daniel. E toda essa promessa, né, da Israel, agora, Estado, né, como a Jerusalém Celeste. Então, isso é propositalmente incorporado e tem criado angústia, confusão nas pessoas. Não é? Eu percebo muito isso. Acho que tenho buscado, nesse sentido, criar um argumento, ajudar no discernimento, fortalecer, inclusive, espiritualmente, essas pessoas que vivem a impotência, o que nós podemos fazer. É isso, diante de tanto sofrimento do povo palestino, sabe?
Eu fico pensando assim, sabe, como o Pedro pontuou e você reforçou, a gente vem dessa tradição. Falo isso até a partir dessa acusação que a gente tem recebido cada vez mais frequentemente dos sionistas, de sermos antissemitas. Uhum. Os judeus, para nós da tradição cristã, são os irmãos mais velhos. Nós acompanhamos. Eu lembro-me foi meu professor lá na Escola Dominicana de Teologia, onde Pedro foi meu professor também, do grande Milton Schwantz. Metodista era, não era? Metodista? Luterano. Em que ele falava, olha, muito respeito com o livro, muito respeito com o livro, porque ele dizia assim, isto aqui, então, que é o chamado Novo Testamento, isto aqui é nosso. Opa, perdão. Isto aqui é nosso. Vocês estão vendo, né? Agora, tudo isso aqui a gente está tomando emprestado do povo hebreu, do povo judeu. Então, a gente sempre teve uma história de grande respeito, amizade e admiração pela tradição hebraica. A gente estuda a Bíblia, a gente lê a Bíblia e chora com os judeus no Egito. E chora com os judeus na Babilônia. Uhum. E chora com o sofrimento do povo judeu esmagado por Roma. Depois, para além do tempo bíblico, a gente chora com os chamados pogroms, as perseguições aos judeus na Rússia e em outros países, especialmente da Europa Central. Massacre. Também na Península Ibérica, né? Também na Península Ibérica. Exatamente, a Inquisição. A gente chora e choramos demais com o que aconteceu nos campos de concentrações nazistas, chamado impropriadamente de Holocausto, mas os judeus denominam bem como a Shoah, né? A grande desgraça. Então, tem uma coisa assim que... Desculpa, mas tem algo que revolve as nossas entranhas de ver este povo com o qual nós temos tanta afinidade, tanta empatia, tanta solidariedade, com quem ou para quem choramos tanto, eleger, escolher e construir um Estado que aplica a mesma receita que eles sofreram ao longo dos séculos e dos milênios. É inaceitável. Inaceitável que aqueles cujos pais, avós e bisavós passaram pelos campos de concentração tenham construído um campo de concentração em Gaza. Porque é disso que se trata, é um campo de concentração. Eles cortaram comida, cortaram água, daqui a pouco nós vamos ver, se sobrarem pessoas em Gaza, nós vamos ver essas pessoas em pele e osso como eram as pessoas nos campos de concentração. É inacreditável que Israel tenha se tornado isto. Israel tenha se tornado um Estado tão igual ao Estado sul-africano, ao Estado do apartheid sul-africano. Uhum. Que Israel tenha se tornado tão igual à Alemanha nazista. Eu diria que é quase insuportável para nós. Há toda uma corrente assentada na tradição cristã, de neopentecostais e mesmo alguns católicos radicais de direita, que acham que está tudo bem, porque como aquele é o povo escolhido mesmo, o povo escolhido escolhe o que faz e não tem problema nenhum, entendeu? Então vai nessa vibe que diz, não, Israel tem jeito... Gente, cristãos que ao lado destes sionistas acham que Israel está no direito de massacrar um povo, de liquidar, de exterminar. E isso é incrível, porque as declarações que a gente vê vindas de Israel são declarações, eles são animais, declaração do ministro de Defesa. Eles não existem, o povo palestino não existe, declaração do ministro das Finanças. Nós vamos exterminar e expulsá-los da Palestina, declaração do ministro da Segurança Interna. Eu fico pensando, o que é isso? Em que ponto a humanidade, em que ponto esta humanidade, em que ponto parcelas tão expressivas deste povo perdeu a sua humanidade? Então,
Para mim, tudo isso é muito chocante, efetivamente é muito chocante, e acho que tem uma carga de sofrimento para nós, da tradição judaico-cristã, ver isto que está acontecendo, né, com uma parcela tão expressiva desse povo judeu, um povo, nossos irmãos mais velhos, né? É muito pesado, né? Muito pesado. Posso dizer duas coisas, Mauro, a partir aí da você. Então, duas coisas. Você mencionou, trouxe à nossa lembrança o saudosíssimo professor Milton Fontes, que dizia, então, não é, do povo judeu como nosso irmão mais velho, nosso, da tradição cristã. É que eu acho que faz falta a gente lembrar do povo mais novo, do irmão mais novo, que é o povo muçulmano. Então, se a gente tem um irmão mais velho, a gente tem um irmão mais novo. Né? E o nosso amigo comum, professor lá de Sevilha, o Emílio Ferrin, ele até diria, não sei se nós não somos, na verdade, trigêmeos. Ele discute essa anterioridade judaica e essa posterioridade, digamos assim, muçulmana. Ele fala de um desenvolvimento simbiótico dessas três tradições. Seja como for, para ficar mais fácil, né, a gente tem essa fissura, essa ruptura histórica entre, de um lado, os dois irmãos mais velhos, entre os quais não faltaram rusgas, né? E a Inquisição está aí para mostrar, só para pegar um exemplo. Né? E o irmão mais novo. Então, o Islã, ele é o outro perante o qual, e muitas vezes contra o qual, a tradição judaico-cristã se afirmou. A gente, quando a gente fala da criação do tal Ocidente, este tal Ocidente, ele se referiu, para definir a própria identidade, ele se referiu basicamente ao Islã como aquele diante do qual é preciso marcar a diferença. Isso, pelo menos, desde os tempos das cruzadas. Então, essa é uma história, né, de longa duração. Então, a gente fala com muita tranquilidade, somos herdeiros da tradição judaico-cristã. E quando a gente diz isso, a gente nem se dá conta de que há alguém que ficou de fora. E na medida que a gente não verbaliza isso, é como se ele não existisse. Legal. Então, você pode dizer uma terra sem gente para uma gente sem terra. Uma terra sem gente. Foi o lema do movimento sionista desde os seus primórdios. Essa gente não existe. Hoje, você acabou de mencionar um dos ministros desse governo genocida dizendo que o povo palestino não existe. Então, essa era a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa tem a ver com algo que a gente conversou no nosso episódio de Texto Sagrado da História dessa semana. O que o Estado de Israel faz com o povo palestino tem muitas analogias com aquilo que Portugal e Espanha fizeram na colonização disto que hoje a gente chama de América Latina. Tanto lá quanto cá, se leu de maneira absolutamente irresponsável e acrítica o livro de Josué, da escritura judaica, que descreve como o povo hebreu, saído do Egito, ingressando na Terra Prometida, passou a fio de espada os povos que viviam na então terra de Canaã, também chamada de Palestina. E esses textos eles foram lidos pelos conquistadores portugueses e espanhóis, né, quando chegaram aqui. Ou o povo não existe, ou o povo é selvagem, ou o povo tem que ser exterminado, em nome de uma promessa, de uma tarefa divinamente estabelecida, etc, etc. Esses mesmos textos, Mauro, Eduardo, eles eram evocados por ninguém menos que Davi Ben-Gurion,
aquele que é apresentado como sendo o fundador de um Estado secular, que não tinha nada a ver com a religião e não sei o quê, pois ele diz que os combatentes para a criação do Estado de Israel foram os que melhor, em todos os tempos, leram os capítulos do livro de Josué. Ele diz isso explicitamente. Então, trata-se de algo que está nas origens desta tradição abraâmica, com o qual a gente precisa lidar, né? Que é essa herança de texto, como uma teóloga estadunidense feminista, ela qualificou a uma época textos de horror. Os primeiros capítulos do livro de Josué são textos de horror. Né? E não adianta escamotear, dizer, não, mas há outras tradições que falam da origem de Israel de uma outra maneira, do Israel bíblico. Né? Mas os textos estão lá. E eles foram lidos e continuam sendo lidos para sancionar uma violência em nome da divindade, dessa divindade associada à figura de Abraão. Eram os dois pontos que eu queria colocar. Muito legal. E aí, pegando a linha do professor Pedro, a gente vê, por exemplo, que qual é, não é, o país que veta na ONU um possível cessar-fogo, né, uma ação humanitária, né, uma possibilidade, se não a melhor, se não a perfeita, mas no momento a possível. Estados Unidos. E a gente vê o quanto, não é, as igrejas, inclusive a Igreja Episcopal Anglicana, né, episcopal porque vem da missão dos Estados Unidos, traz, não é, guarda lá nos Estados Unidos a ideia do destino manifesto. Né? Isso que o professor Pedro falou, a grande corrida para o oeste, o que é? É a conquista da terra prometida, não é? De um povo escolhido, de 12 tribos, na verdade, 13 estados, né? E que se juntaram e vieram atravessando o Mar Vermelho do Oceano Atlântico. Quer dizer, toda uma leitura, né, mitologizada, mítica, né, do Antigo Testamento, a partir de uma ideia de que esse povo, por destino, manifesto por Deus, tem o direito de massacrar qualquer outro povo, conquistar qualquer outro povo e construir, estabelecer na Terra a Nova Jerusalém. Essa Jerusalém é os Estados Unidos e também é, né, a Palestina. A Nova Jerusalém é essa terra que não tem ninguém lá e a gente vai ocupar. E se a gente encontrar algumas pessoas lá, passa fio de espada, inclusive mulheres e crianças. É isso que diz o livro de Josué. Então, essa leitura, né, dos pais fundadores de Israel, né, e eu faço paralelo mais uma vez com os Estados Unidos, os pais fundadores de Israel cria a mística, e aí é uma questão de uma espiritualidade que, né, do Senhor dos Exércitos, que infelizmente a gente tem que reconhecer que também está na Bíblia, que passa essa ideia belicosa de extermínio, de morte, de estabelecimento, né, do nosso povo a partir do enfrentamento, do genocídio de um outro povo. Porque nós temos, por direito manifesto por Deus, na antiga aliança ou na nova aliança, direito sobre isso, sobre aquela terra. É isso. Tem uma questão, a gente pensa muito um no outro, né, os três que estão aqui, até porque a gente se encontra toda semana, a gente se fala toda hora, mas pensei particularmente em você, Eduardo Henrique, nos últimos 2 dias. E aí quero colocar essa questão, porque não se trata apenas da morte física. Mata-se os homens, matam-se as mulheres, matam-se as crianças, matam-se adolescentes, jovens, idosos. Não se trata apenas de devastar os próprios,
prédios, supermercados, hospitais, as instalações, os prédios, o concreto. Há também um processo que é de destruir culturalmente o povo. Né? E aí pensei muito em você, Edu, por conta dessas duas mortes, com 2 dias de diferença. Né? Esta que aconteceu de anteontem para ontem, né? Quem a gente vê aqui tem o nome dela, elas têm o mesmo nome, inclusive. Eu não sei se a pronúncia está correta. Escreve-se Eba com H. Então, não sei se é Eba ou Reba Zaguchi. Era considerada uma das artistas plásticas mais relevantes, modernas, ali da Palestina. Vocês veem ali uma jovem, ela com seus 2 filhos pequenos, assassinados por uma bomba israelense. E um pouco antes dela, e aqui eu me lembrei ainda mais de você, porque você é um poeta, Edu, a Reba, ou Eba Abu Nada, morta 2 dias antes, com apenas 32 anos de idade, considerada também uma das mais expressivas poetas palestinas da nova geração. E ela, um pouco antes de morrer, tinha composto este poema. A noite na cidade é escura, exceto pelo brilho dos mísseis. Silenciosa, exceto pelo som do bombardeio. Aterradora, exceto pela promessa lenitiva de oração. Negra, exceto pela luz dos mártires. Boa noite. Olha, chorei tanto quando li essa poesia, né? Porque é desta morte, né, que se trata. Né? Pois é. A morte do sonho, a morte do direito a pensar, sei lá, a utopia, qualquer coisa. Né? Quanto sou os sinos de Santa Maria, né? Da Catedral Católica, aqui, vocês devem estar escutando, né? Estamos escutando, tá muito apropriado. Lembrei do John Donne, né? Outro poeta, né? Da minha tradição anglicana, que diz assim: diante de toda essa tragédia, né? Diante de tanta morte, não perguntem por que os sinos dobram, né? Eles dobram por vocês. Ele era um reverendo anglicano e falava exatamente dessa questão do extermínio e da morte, porque a morte não é só física, não é, Mauro? A morte é simbólica. A morte é espiritual também. E não basta só matar os corpos físicos, precisa também matar os espíritos. Não é? Diante da sala de tortura, se tortura os corpos, mas também atrozmente, né? Faz maldade com a alma, né? Com o espírito, né? E é nesse sentido que a gente precisa compreender e dilacerar o corpo, sabe? Porque corpo, para nós, é corpo, alma, tudo, né? É essa totalidade que não dá para separar. Não dá para separar. Não dá para eu só sofrer no corpo, na carne. Eu sofro na carne, na alma, no espírito, né? Como ler a história do povo de Israel hoje, a partir dessa perspectiva do genocídio do povo palestino? O Israel da Bíblia é o povo palestino também sofrendo, né, na grande travessia, no grande deserto, no grande extermínio, no grande... Quem é o faraó de hoje, né? Quem é o faraó de hoje? Pedro, esse tem sido um tema nosso, sabe? Aqui no Paz e Bem, nos nossos cursos, no curso de Canudos, no curso Retalhos da Nossa História, sobre a história do povo brasileiro. A história do povo brasileiro é a história dos massacres do povo brasileiro. Agora, no curso Textos Sagrados da História, o que a gente tem acompanhado é isto também, né? A história dos povos do mundo é a história dos massacres dos povos pelos poderosos de plantão. E aí é preciso destruir, como disse o Edu, o símbolo, o simbólico, a arte, a cultura, o texto.
É muito forte, muito forte. Claro. A conquista, o próprio nome já diz, né? A conquista do que hoje, em função dela mesma, a conquista, a gente chama de América, ela foi feita à custa de muitas eliminações, muitos silenciamentos. Foi um livro fundamental na nossa formação, e eu estou falando em nome de vocês também. O livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas. Quantas veias permanecem abertas, né? E quanto do que a gente deplora em relação ao passado continua acontecendo nos dias atuais. É como se, ou é isso mesmo, né? Que as vidas dos povos originários não importam. A carne mais barata no mercado é a carne negra, né? Já cantava Elza Soares, né? Então, a gente deplora que massacres tenham sido cometidos lá 1500, 1600, mas eles continuam acontecendo, né? O povo judeu, em busca de uma terra sem gente para abrigar um povo sem terra, em algum momento lá o pessoal sionista julgou que um lugar adequado seria a Patagônia, né? Ali o sul da Argentina. Talvez o pessoal lá, naquela época, não soubesse, ou quem sabe, soubesse, que a Patagônia só tinha sido esvaziada, né, naquele momento, século XIX, recentemente, porque os povos originários tinham sido exterminados, né, na ampliação de fronteiras do que hoje é a Argentina, né? E a gente, nessa semana, né, Mauro, conversou sobre o povo arara praticamente dizimado. Sim. Porque o território foi rasgado por uma transamazônica que se fez sem dó nem piedade, ligando nada a lugar nenhum, mas um povo foi quase dizimado. Então, a gente tem muitos silenciamentos que é preciso evocar. E quantos desses silenciamentos não é mais possível evocar porque os rastros se perderam por completo, absolutamente, né? Não será o caso do povo palestino se o pior, né, vier a acontecer, porque, enfim, a gente tem registros, tem imagens como nunca tivemos antes, mas vozes como dessas duas mulheres que você acabou de evocar, né? Essas Sim. vozes não serão mais ouvidas. As produções delas num campo e no outro da arte não serão senão lembradas, porque não puderam ter continuidade, né? Então, contar a história, tratar de contar a história a partir do que foi silenciado, eis uma tarefa quase impossível, mas absolutamente imprescindível, né? Caso a gente queira enfim, se dar conta de que o humano é uma espécie complicada, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. E quando isso se alimenta do transcendente, enquanto Eduardo falava, eu me lembrava de uma citação de um desses pastores sionistas dos Estados Unidos. Ele dizia: algumas fronteiras, referindo-se a limites territoriais, foram definidas pelo céu. É bem verdade que essas fronteiras, de vez em quando, elas ficam ocultadas, né, encobertas por uma poeira maléfica. Na região lá, que hoje nos toca a atenção de maneira particular, havia uma poeira muçulmana que precisava ser varrida. E na medida em que
esta poeira é varrida, as fronteiras divinamente estabelecidas, né, encontram a visibilidade que lhes cabe a essas fronteiras. Enfim, é com isso que a gente lida. Então, vamos riscar, vamos varrer o pó muçulmano, nem que ele seja o irmão mais novo, né? Naquela tríade, né, que a gente mencionou dos irmãos. Temos que varrer, porque existem fronteiras que foram definidas divinamente. Eu brinco às vezes... Desculpa, fala, Pedro. Não, eu só concluía. É com isso que a gente tem de lidar. Tem que lidar, tem que se haver. Eu brinco às vezes que o Eduardo Henrique é nosso pároco, mas é mesmo, né? O reverendo Eduardo Henrique, quem acompanha aqui o Paz e Bem, sabe que toda noite tem o tempo da oração, né? Você pode acompanhar aqui no Paz e Bem toda noite. Que horas vai ao ar mesmo, Edu? 9, né? Às 9 horas. Todo dia, 9 horas, tem um momento de oração aqui no Paz e Bem, conduzido pelo reverendo Eduardo Henrique, além do programa dominical que ele faz. O fato de ser um programa dominical, para nós da tradição cristã católica, ou no caso anglicana, da dimensão do peso que esse programa tem, né, de ser os domingos de manhã. Então, reverendo Eduardo Henrique, para encerrar, eu queria te pedir que você proferisse sobre Pedro, sobre mim, sobre todo mundo que está assistindo esse programa, sobre o povo palestino, sobre o povo judeu também, sobre todos os povos, uma bênção, ou seja, mande boas palavras para nós nesse momento tão angustiante para nós outros, como dizem os hermanos e las hermanas. Né? Deixo aqui a bênção de Deus a todos e todas. Que Deus nos abençoe com o inconformismo diante de respostas fáceis, meias-verdades e relações superficiais. Com indignação diante da injustiça, da opressão, do genocídio, da violência. Para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz, e testemunhar a fé de nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, e conosco habite eternamente. Amém. Amém. Axé. Axé. Esse canal chama-se Paz e Bem, e diz respeito à mais profunda tradição cristã, não apenas cristã, a tradição de todas as religiões do planeta. A ideia de que não existe paz sem justiça. Não haverá paz verdadeira enquanto não houver justiça. E aqui vocês têm 3 jovens cristãos católicos, um tanto agnósticos nessa altura da vida também, graças a Deus, dispostos a continuar lutando sempre para que a paz se faça, estabelecendo-se a justiça sobre o mundo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Edu. Obrigado, comunidade. Valeu. Paz e bem para todo mundo. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Abraço. Gratidão.